Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Trazendo aqui para vocês mais um vídeo do canal Em Base Bíblica e hoje falaremos sobre Pentecostes, irmãos. A festa de Pentecostes, né, que é realizada depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. E eu não vou falar muito aqui na introdução, irmãos, porque vamos deixar para o estudo mesmo, né? Irmãos, eu não sei quantos minutos vai dar de vídeo, mas acho que vai dar uns 10, 12 minutos por aqui, por aí, irmãos. Então, fique com o vídeo, irmão. Vamos ao estudo agora e falaremos sobre o contexto da festa, o que eles praticavam na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e o que traz para nós no tempo atuais, né? Porque nós sabemos que as festas são tempos determinados por Deus para mostrar para a gente as coisas, né? Para mostrar como posso dizer, a linha, a linha seguida. Não sei, irmãos, como posso dizer isso, mas tempos determinados de períodos. Períodos que Deus mostra para nós, irmãos. Amém? Então vamos ao estudo, irmãos. Então, irmãos, aqui com mais um, continuando o estudo, né? É o quarto estudo, né, que estamos fazendo aqui. É o quarto vídeo já. Eu entrei nos 3 últimos vídeos que eu fiz para vocês seguir o período certinho, que é Páscoa, Asmos, Primícias e agora Pentecostes, tá, irmãos? Vamos ao próximo slide aqui. Então, irmãos, vamos ao contexto das festas, né? Contexto do Pentecostes. E vamos à leitura aqui, irmãos. Sabemos que a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias depois da Páscoa e essa festa também era chamada de Festas das Semanas. Era feita uma colheita dos primeiros frutos e eles se juntavam para oferecer a colheita a Deus. A colheita era feita na terra que Deus entregou a eles. Amém, irmãos? Próximo slide aqui. Como era feita? Contexto do Antigo Testamento, Levíticos 23, verso 15 e 16, que diz: E depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecerás nova oferta de alimento ao Senhor. Irmãos, entendemos que no verso 15, depois da Páscoa era contado 50 dias até o Pentecostes. E no verso 16, era oferecida uma nova oferta de alimentos a Deus. A primeira oferta que eles pegavam na terra, né? Amém? Irmãos, isso é de extrema importância entender para que nós possamos entender o contexto atuais, que está nos próximos slides, tá, irmão? Vamos ao próximo slide. Entendemos que Deus deu ao povo a terra que era abundante em leite e mel. E o povo plantava nessa terra, que é a terra que Deus entregou a eles, a Israel. E os primeiros frutos, a primeira colheita, era entregue a Deus. Podemos entender que Deus deu a primeira semente ao povo, e dessa semente eles colheram esses frutos, que primeiro seriam para Deus. Deus deu a terra e, de forma correta, os frutos teriam que ser para Deus, os primeiros frutos. Que a terra, quem deu foi Deus, né, irmãos? Amém? Agora os tempos atuais, irmãos. Entendemos um pouco do contexto do Antigo Testamento, né, irmãos? Agora vamos entender um pouco do tempos atuais, que é os tempos atuais que estamos. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 2, verso 1 ao 20. Vamos à leitura do primeiro verso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Verso 3: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. E todos os povos, e todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua,
em que somos nascidos. Partos e medos e lamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos. Parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar de grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de monstros. Verso 14, irmãos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, que são 9 horas da manhã, irmãos. Verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Verso 20. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Irmãos, é importante nós sabermos essa parte, esse texto, para nós termos um entendimento melhor. No verso 1, nós entendemos que era no primeiro dia, era no dia de Pentecostes, quer dizer, irmãos. Olha a ligação que temos já. No verso 3, o Espírito de Deus habitando em seu povo. 4, dom de Deus, poder de Deus, isso que entendemos. A do verso 8 ao 11, as nações ouviram as palavras de Deus, pregação ao povo. Verso 14, Pedro prega depois de ter recebido o poder de Deus. Verso 16, entendemos que os apóstolos leram os profetas e as leis. Leram e aprenderam. Verso 17 ao 20, profecias dos tempos, dos fim. E no verso 22, Jesus fez as maravilhas, os prodígios, e também usa pessoas para a glória dele. É importante, irmãos, entendemos isso também. Vamos para a explicação agora, tá, irmãos? Tempo de Pentecostes. Entendemos, irmão, que o Pentecostes é o tempo determinado de Deus para a descida do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, poder da parte de Deus a seu povo, a igreja, e avivamento para os povos e as nações, pregação da palavra de Cristo. Pregação da palavra. Muitas pessoas pregarão, muitas pessoas estarão com o Espírito de Deus em vós, habitando em seus corações, habitando em suas mentes, e muitos pregarão, irmãos. Tem muita ligação isso, que eu vou falar no último slide, tá, irmão? Ligação da festa. Viram, irmão, como tem a ligação com as festas? Antigo Testamento. Entendemos que no Antigo Testamento Deus dá a terra ao povo, e o povo entrega os frutos daquela terra para Deus, porque aquela terra era de Deus. Tempos atuais, Deus nos dá, envia seu Espírito e a igreja, envia seu Espírito à igreja, e a igreja dá os frutos a Deus, e os frutos também falam de obras ao reino de Deus, ao reino do Pai. Amém, irmãos? Nós podemos entender isso. É uma comparação que é coerente. Amém, irmãos? Próximo slide. O período, irmão. Período de Pentecostes. Irmãos, sabemos que as trombetas ainda não foram tocadas, né, irmãos? Estamos nos períodos de Pentecostes. Estamos nesse período. 3 anos e meio praticamente. Estamos trabalhando para o reino de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Amém, irmãos? Esse período também, irmãos, fala dos 144.000 selados. E dos pães, os 2 pães, que indica que são as 2 testemunhas. Mas é um assunto para vídeos futuros. Amém, irmãos? Então deixa o vídeo por aqui, irmãos. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vou voltar aqui. Vamos ler mais uma vez para finalizar, tá?
A ligação que há com as festas no Antigo Testamento, que Deus dá a terra ao povo, né? E o povo só consegue plantar naquela terra porque Deus deu a eles. E o povo entrega esses frutos, os primeiros frutos, para Deus. Nos tempos atuais, irmãos, Deus nos envia o seu Espírito à igreja. Deus envia o seu Espírito para nós. Desde aquele tempo de Pedro até agora. E a igreja dá os frutos a Deus. Os frutos também falam de obras. Obras ao reino de Deus. Amém, irmãos? Isso que eu entendi, que foi coerente na Bíblia. Isso que eu entendi do Pentecostes, a ligação que Deus nos dá, né? O tempo que Deus mostra pra gente, que é a descida do Espírito Santo dele e o avivamento para os povos e a igreja, a própria igreja também, amém? Amém, irmãos? Então deixa esse vídeo por aqui, irmãos. Eu espero que vocês entenderam o vídeo. Fiquem na paz de Cristo. E nós sabemos que o próximo vídeo, irmãos, vai ser sobre as trombetas, tá bom? Então fiquem na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe, tá, irmãos?